O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria,
mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos nesta noite para rezarmos essa palavra que edifica e que traz vida, né? É um momento muito particular para a gente poder olhar para a nossa existência e observar como que nós estamos vivendo esta palavra. Veja que todas as leituras vão falar da palavra como expressão de vida, expressão de vida nova, de algo que traz alegria onde está. Se pegar a primeira leitura, vai observar que a palavra é como a chuva que cai sobre a terra e fecunda a terra, e faz com que a terra se torne viva, se torne cheia de vida. Ali vai colocar uma expressão muito bonita de criação. A palavra é aquela que move toda a realidade do cosmos e nos traz a certeza de vida nova. E a palavra é o próprio Deus, a palavra é o Senhor, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Depois nós observamos da parábola do semeador, aquela que foi colocada ali no texto que é apresentado dentro do Evangelho. É interessante a gente observar porque nós ficamos presos à realidade do semeador, à realidade da semente, à realidade ali dos momentos das intempéries, e ficamos querendo ser sempre a terra boa. Olha que coisa importante, ninguém quer ser uma terra mais fraca, mas podemos cair no perigo de exercer as funções daquelas realidades fracas que ali foram apresentadas. Se olharmos bem, o nosso contexto de plantio é totalmente diferente do contexto de plantio da comunidade, do povo da Palestina, aonde está ali colocado o contexto que hoje a gente escuta. Como ali a terra é diferente da nossa, o que eles fazem primeiro? Primeiro jogam as sementes, depois aram a terra. E arando a terra, vão misturando semente com terra, e ali acredita, tem confiança que vai ter fruto bom. E ali a gente vai apostar. É interessante, diferente da gente que prepara a terra, ali eles apostam na terra, se a terra é boa, se a terra tem os minerais suficientes para aquele tipo de plantio. Veja que interessante o fato. Um pouco cai à beira do caminho. É natural cair à beira do caminho. E ali a gente vai falar que a semente, a palavra de Deus cai nesse terreno. Esse terreno é de momento. Hoje está bom, amanhã não está mais. Hoje escuto a palavra de Deus, amanhã não escuto mais. Hoje vivo a palavra de Deus, amanhã não a vivo mais. Hoje sigo a igreja, amanhã, Deus me conhece, Deus sabe como sou. Então a gente vai achando desculpas. E depois nós vamos postando palavras de Deus. É interessante o fato, porque os meios de comunicação são mais evangelizadores do que a própria pessoa que ali o comunica. Porque a gente acha bonito uma frase, outro não sabe nem o que está vendo. Não sabe nem se está as distinções, como coloca, as literaturas como são apresentadas, as doutrinas como são dadas, mas achei bonito. É palavra e anuncia. Que tipo de palavra você está anunciando hoje? É uma palavra que edifica, uma palavra que constrói ou uma palavra que destrói?
É uma palavra que traz alegria ou uma palavra que só traz momento? É uma palavra que te traz segurança e caminho ou é uma palavra que te deixa solto e vago no ar? A semente caiu no meio do caminho. Depois nós observamos que essa semente também é jogada e cai numa terra não profunda, arenosa. É aquele que escuta a palavra, mas nas primeiras oportunidades do tempo, deixa Deus de lado para viver os seus valores temporais, os seus momentos. Deus sabe que eu preciso descansar, não é verdade? Ou olha para as realidades e fala assim, amanhã eu vou, amanhã eu medito a palavra, amanhã eu a escuto, e esse amanhã nunca chega. O outro é aquele que cai dentro dos espinhos. A gente vai poder dizer, aquele que está preocupado com as realidades do tempo. Qual é a maior preocupação do tempo hoje? Uma pandemia. Qual é a maior preocupação? O medo de que a gente não vai viver mais em liberdade, mas vamos ficar presos nessa realidade. É aquele que recebe a palavra, mas as preocupações do tempo gritam mais forte do que o anúncio e a certeza dessa palavra. Deus prometeu, eu vou permanecer com você, eu vou estar com você, mesmo se tiver, é interessante o fato, como Deus sempre falou, eu vou ficar com você, faça isso, 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 eu estou do seu lado. Hoje a gente não escuta mais a Deus, a gente escuta o nosso medo, a gente escuta o nosso desespero, mas a gente não para escutar a Deus. E a palavra é clara, fala, se você não escutar a Deus, você vai viver as consequências da sua própria palavra. Então a terra ali mostra uma dimensão interessante. Eu também posso proclamar palavras que não edificam, mas palavras que provocam mais medo ainda. E falo como se estivesse dando ao outro uma segurança, mas não, estou proclamando medo e destruição. Aí tem uma palavra, uma semente que cai na terra boa. Vocês repararam que interessante? A terra boa é a terra fértil, que dá frutos 30, 60 e 100. Para a constituição do povo da Palestina, o povo judeu daquela época, pertencer 30, 60 e 100 quer dizer, esse fruto atinge o absoluto da sua produção. Então quer dizer, é a mais do que ele pode produzir. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu escuto essa palavra, se eu a pratico, se eu tenho a palavra como princípio da minha existência, se eu a acolho e se eu me torno também palavra de Deus ao meu irmão, posso até ser perseguido por causa da palavra, dizia o texto. Mas a palavra há de frutificar, a palavra há de dar vida. Então hoje, é quase como um convite que Deus fala para a gente. Escuta a palavra, viva a palavra. Às vezes nós vivemos tantas teorias, nós olhamos para tantas ações, tantas falas, e esquecemos do essencial, de ser Deus, de colocar Deus em meio, de acreditar em Deus. Nós acreditamos em tantas coisas e deixamos Deus de lado. Então é o momento de acreditar. É o momento de olhar para Deus e rezar. Rezar com fé, rezar com confiança, rezar com essa palavra. E não ter só a palavra como chavões, que nós muitas das vezes colocamos numa camiseta, no carro, ou mesmo num quadro. Hoje está na moda fazer quadros de santos, colocar com MDF, colocar o Pai Nosso. De que adianta eu colocar essa palavra na minha casa e não vivê-la no meu cotidiano? De que adianta eu falar da palavra de Deus, mas não colocá-la em prática na minha vida, não ser palavra de Deus? Aí vem o objetivo bonito dessa terra boa, porque a terra boa também semeia, a terra boa também espalha os frutos. Aí é essa ação bonita, olhar e dizer, se eu sou terra boa, eu tenho que dar frutos. Por que eu falo que sou terra boa? Porque nós somos batizados, nós já recebemos uma palavra, e uma palavra que santifica, que edifica. Recebe as promessas feitas aos teus antigos pais, e que essas promessas por ti aceitas te conduzam à vida. Você recebeu a promessa, você recebeu a palavra, então seja a palavra de Deus aonde você está. Confiança, alegria, né? Discernimento, prudência,
é palavra. Ser a alegria de Deus. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Nós estamos também olhando aqui, tem uma imagem de São Bento colocada. Ontem foi dia de São Bento. Ontem nós rezamos o patriarca da Igreja do Ocidente, da vida monástica, o pai da vida monástica do Ocidente, São Bento. São Bento, ele é um homem que com 18 anos quis também dar uma resposta à humanidade. Ele estava cansado de ver a humanidade que estava se perdendo nas suas próprias palavras. Estavam esquecendo a palavra de Deus, estavam esquecendo essa expressão de Jesus em meio. E ele vai se refugiar na gruta de Subiaco, ali no vilarejo de Subiaco, numa gruta, e vai permanecer 3 anos. Lembra alguma coisa para a gente? Gruta. Gruta lembra o quê, se formos olhar para Jesus? Jesus nasce aonde? Fala na gruta de Belém. Então, Bento vai para a gruta, para nascer de novo. Depois uma expressão, Bento fica 3 anos na gruta em Subiaco. Quanto tempo demora a missão de Jesus Cristo na Terra? 3 anos. Então são 3 momentos de escuta, 3 momentos da escuta que Bento vai viver. Depois Bento anuncia o mistério de Deus à comunidade, fala de Deus ao povo, aconselha, traz resposta para aquele que ainda não a tem. Escreve uma regra, que a regra, na verdade, o que são? São 73 pequenos capítulos, minúsculos capítulos. De um capítulo pode ter meia página, outro pode ter 1,5 páginas, não passa disso. Quase que para dizer, uma resposta a cada livro da Escritura Sagrada, que Deus assim o faz, na vida de São Bento. São Bento escreve uma regra, e a regra de São Bento não é uma norma punitiva, mas é uma forma de vida, que todos nós podemos seguir. Até as grandes empresas seguem a regra de São Bento. Colocar a regra em prática. O que quer dizer isso? Olhar para a dinâmica da família. Porque se Deus é um pai amoroso, ele precisa falar. Aquele que é filho tem que sentar e escutar a voz de um pai que fala para o crescimento do filho. Parte da regra. Então, escuta, filho, a voz de um pai amoroso que quer falar-te, quem quer que você seja. Depois vem a dinâmica do crescimento da vida. Uma vez escutando e vivendo o sentido da família, o carisma daquela casa, ele fala, olha, você recebeu essa palavra. Se você quer continuar, fique. Se você não quer continuar, você pode sair. Ali ele falava para os noviços. Os noviços, os monges, que estavam se preparando para receber os primeiros votos. Lia-se a regra todinha no início do noviciado. E a pessoa tinha que escutar. Aqui está o primado da regra. Você quer seguir? Quero. Então entra. Você não quer seguir? É muito pesada para mim. Você tem toda a liberdade de ir. Olha que interessante. Nada punitivo. Depois olhava para a comunidade e dizia assim, eu posso errar, mas Deus não se cansa de te perdoar, então vem para o caminho da conversão. Ele falava que a regra era quase como uma grande quaresma. Vem para a conversão. Então, uma expressão de um Deus que perdoa sempre. Agora, se mesmo a gente não quiser viver essa graça do perdão, Deus nunca vai se cansar de semear a sua palavra no meu e no teu coração. Olha que expressão bonita. Então, hoje em dia, a gente também tem que olhar e falar assim, puxa vida, se Deus inspirou na vida de um homem esse sentido tão bonito de viver a palavra de Deus, que Deus também inspire sempre na nossa vida. Não se canse de semear, de jogar as sementes sobre esse terreno. Às vezes estamos secos, mas também podemos, com a graça e com a misericórdia dessas sementes que caem nessa terra seca, se tornar um dia uma terra fértil. Que o Senhor nos conceda essa graça, para aí sim ser a alegria de Deus aonde estamos, aonde Deus quer que proclamemos as suas maravilhas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.